quem deve iniciar proativamente o movimento da primazia da gestão, o movimento e a catequese da primazia da gestão dentro das organizações em geral. Esse é o nosso tema de hoje. Eu queria ouvir o panorama de cada um de vocês, mas deixa eu explicar o contexto pelo qual essa pauta foi criada. Ela foi criada a partir de um debate. Não foi bem um debate, eu estava dando um curso aqui para uma galera, e a gente começou a perceber que naquela galera que estava fazendo um curso de indicadores aqui, só tinha um cara que era o presidente da organização, né, que estava ali. E ele estava fazendo um curso técnico sobre indicadores, né, Vini? Imagina. Só um cara que era o diretorzão do hospital, que estava ali num ato humilde, singelo, de entender que ele também deveria aprender aquilo, se não frases dele. Eu não conseguiria me comunicar com essas pessoas que estariam trabalhando um contexto do qual eu não compreenderia. Então, mais importante era eu estar aqui, não para eu fazer propriamente dita, mas para eu ter condição de avaliar, de conversar com as pessoas, né? E ali ficou claro para todos ali presentes que a iniciativa daquilo que eu estava falando não seria do presidente da organização. Eu tinha ali aproximadamente 50 organizações juntas fazendo um curso, e nenhuma delas, o processo de protagonização da ideia, seja ela qual fosse, no caso eram indicadores, né, não viria da tal alta direção. Viria no efeito que eu chamo de efeito bidê. Não sei que todo mundo conhece o bidê, mas tem gente que não conhece o bidê. Quer dizer, o efeito de baixo para cima. Não era a alta liderança que... Talvez a alta liderança lideraria o processo a partir de um certo momento. Mas a protagonização, o início, a proatividade da ideia, da catequese, não era da alta direção. Então, por isso, eles acabaram debatendo isso um pouco, e eles gostaram daquilo que eu falei, do efeito, que eu chamei de efeito bidê, e aí nada mais foi assim para a gente lançar esse debate aqui, na nossa lógica aqui. É isso mesmo, gente? Quem é que, na opinião de vocês, começando pelo Neville aqui, inicia esse processo de convencimento das pessoas que a primazia da gestão é importante? Quem é? Bom, primeiro, boa noite, né, todo mundo? Boa noite para a Vânia, Ivana, Paulo, oficialmente. Antes de mais nada, a gente precisa... esse nome é maravilhoso, mas eu não sei se os menores de 30 anos reconhecem esse nome aí, né? O bidê é uma coisa que já não está mais por aí. A gente vai ter que achar alguns outros apelidos aí. Oi. Neville, essa palavra é da época que o Mar Morto era vivo. Guaraná com rolha, né? Vocês lembram? 1900 Só para explicar, para quem não sabe, quem está assistindo a gente e não sabe o que é bidê, hoje não tem mais nos banheiros o bidê. Mas o bidê era um compartimento, era um acessório do banheiro que saía uma aguinha de baixo para cima, ok? Aguinha essa que era para lavar as partes. Hoje, os banheiros que tem bidê, ali se coloca roupa suja, se faz tudo, menos usar aquela aguinha que sai, né? Exatamente. Não tem. Eu fui em Angola, e Angola tinha bidê ainda quando eu fui. De baixo para cima, literalmente, né? De baixo para cima, exatamente. E eu concordo com a visão aí, né? Mas eu acho que tem que ser, na verdade, um misto entre o sentir a dor e o agir, né? Então, quem vai sentir o problema e vai identificar a necessidade de uma primazia, de buscar um referencial adequado, vai ser a operação, vai ser o executor, vai ser o cara que está ali no dia a dia, né? Mas quem vai fazer a coisa mudar, como você comentou, né? É preciso ter um diretor fazendo um curso de indicadores, que com certeza ele não tinha a mínima ideia de como funcionava uma análise crítica de indicadores com um olhar estatístico, com uma informação mais consistente, né? Para poder perceber que ele precisava ouvir, precisava estar lá, né? Então, eu acredito que, embora o início, vamos dizer, a faísca deva vir, acredito, pela operação, né? A ação final ali, a ação efetiva, né? A mudança real para que as coisas aconteçam, vai ter que ter a participação
da hoje chamada alta direção, alta gerência, depende da norma aí, alguns nomes que a gente tem para essa liderança formal, né? Então, eu acho que deveria ser um misto disso, né? Então, é um efeito bidê, mas é um efeito bidê que tem um chuveirinho em cima aí que tem que participar nesse processo. Pelo menos, mais ou menos, minha visão seria essa daí. Paulo, o que você acha, Paulo? A gente já debateu isso alguma vez sem esse foco, mas porque sabe, Neville, eu até concordo com você dos dois aspectos, mas o iniciador mesmo, que é o foco daqui, nunca é essa direção maior, sabe, cara? Eles são mais uns adesos ou não adesos de alguma coisa. O que você acha, Paulo? Na verdade, existe para o staff começar a tomar consciência da necessidade da primazia, ele tem que também mudar o modus operandi deles, né? Porque se ele continuar tarefista, conformista e infeliz, ele não vai querer mudança, né? Ele não vai querer transformação, se ele está adequado àquilo que ele já faz. Eu acho que precisa de um catalisador, sabe, Pavani? Eu acho que eu tenho que ter um agente externo que faça o efeito de catalisador para fomentar essa mudança, né, de comportamento com relação à primazia da gestão por parte da staff, da baixa gestão. Mas se ele não articular também com a alta gestão, também não funciona nada, porque não tem orçamento, não tem aprovação, não tem nada. Eu concordo com o Levi nesse sentido. Mas o que a gente identifica muito é o quê? É o despertar, né? Não se desperta para aquilo, para melhoria, não por falta de buscar o conhecimento, mas porque não quer mudar mesmo. Se você for perguntar lá para os caras que tinham carroça lá, qual era o que eles queriam de melhoria no transporte urbano no início do século XX, eles iam dizer que é carroça com mais cavalos, mesmo tendo carros à disposição. Então, se não tiver um agente catalisador que chegue para ele e fale assim, olha, isso aqui pode melhorar a sua vida, esse processo pode ser otimizado, o uso de indicadores... Quem é esse agente catalisador, Paulo? Essa é a pergunta. Quem é o agente iniciador? Diga, Neville. Não, só puxando um pouco a ideia do Paulo, né, do agente catalisador, muitas vezes, não sei, o meio externo, aí, o contexto externo, ele ajuda, né, a perceber. Só que eu acredito, Paulo, que também tem aí, minha visão, né, erros de percepções muito graves. Né? O cara age num problema que não necessariamente é um problema, aquilo que o Pavano falou, o cara não percebe a dor, às vezes. Então, eu acho que tem um... Seja bem-vindo, Paulo! Seja bem-vindo, bom, Paulo. Eu acho que tem um agravante aí, né? Às vezes até tem um meio externo, mas o cara ainda não consegue perceber. Né? Quer ver? Então... Vamos ouvir a nossa dama do pedaço aqui. Ivana, quem é o catalisador inicial? Não é qual a condição para a coisa funcionar. Quem é o cara que começa? Então, Pavani, para te responder isso, eu faço questão de fazer aqui uma observação que para mim é fundamental nessa resposta. A diferença entre cargos de comando e liderança. O catalisador é o líder, mas o líder não é necessariamente o cara que tem o cargo de comando, né? É aquele cara que consegue mobilizar um grupo de pessoas para que esse grupo de pessoas concretize aí os objetivos institucionais. Às vezes eu tenho isso no operador, não é? Então, eu continuo achando que é a liderança, mas é essa liderança, não a liderança do cargo de comando, é a liderança que é o mobilizador, é aquele que mobiliza pessoas, né? Mas também queria fazer um outro comentário, que eu fico, às vezes, muito preocupada com essa tendência, às vezes, que o pessoal tem de colocar a responsabilidade do protagonista numa tal área de qualidade, né? Que eu falo que, muitas vezes, se você não tem a maturidade para entender o papel do que seria uma área de qualidade, parece que a qualidade é a responsabilidade da área e não de toda a organização.
Então, cuidado com essa expectativa de colocar o catalisador numa área de qualidade, porque não é isso, não, né? Eu entendo que o que a gente precisa é identificar mesmo aí as lideranças dentro das organizações para que a gente possa ser o catalisador disso. Até porque, às vezes, o cargo de comando é que tem que ser catequizado, né? Quando a gente fala, quando fala que dá catequese, às vezes não é exatamente ele que vai puxar isso daí, mas é ele que tem que ser catequizado. Eu até gostaria de lançar, só para finalizar, um pouco essa discussão da alta liderança. O que é essa alta liderança? É mais de 1,70 m, porque eu tenho altos cargos de comando, né? Mas alta liderança hoje, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso.